Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e tenho uma convidada especial hoje, a professora Fátima Virgínia, a quem eu dou as boas-vindas. Tudo bom, seu Luzimar? Um prazer estar aqui. Tudo bem. Tem uns assuntos aí meio interessantes, né, relacionados no jogo entre Santos e Flamengo, em que teve uma jogada em que despertou assim interesse, até desafiando a lei da física, né, professora? É verdade. Aquele lance, né, do gol do Neymar foi realmente surpreendente, né? A forma como ele conduziu e finalizou, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, por sinal vamos analisar as imagens e mostrar como tudo isso aconteceu. Eu acredito até que, de uma certa forma, desafiando a lei da física, né? Mas falando de futebol brasileiro, campeonato brasileiro em especial, quem quer ser campeão brasileiro não precisa de tempo, precisa é de estrela. Em um Canindé vazio na noite desta quarta-feira, com 3.613 pagantes, o Fluminense nem jogou tão bem assim, mas foi eficiente durante 2 minutos, dos 28 aos 30 do segundo tempo, quando fez 2-0 em cima da Portuguesa e assegurou a liderança do brasileiro por mais uma rodada. A Lusa foi melhor em boa parte do duelo, finalizou 25 vezes. Teve 8 chances reais de gol e brigou para conseguir esse resultado de uma forma de braço, obrigando assim o Diego Cavalieri a fazer 4 defesas difíceis. Mas não teve o que o Flu mostrou de sobra. Capacidade de decisão. Juan e o Wellington nem fizeram os gols da 15ª vitória tricolor em 24 gols. A vitória leva a equipe de Abel Braga aos 53 pontos, 2 na frente do Atlético Mineiro, que venceu o São Paulo por 1-0. O Galo tem um jogo a menos contra o Flamengo. O Fluminense contou com o apoio de cerca de 500 torcedores no Canindé, que fizeram muito barulho e, com a vitória consumada, soltaram o tradicional grito de time de guerreiro. Apesar do péssimo primeiro tempo da nossa equipe, soubemos ter tranquilidade. Na hora de matar o jogo, conseguimos fazer os gols. Quem afirmou isso foi Fred, que recebeu cartão amarelo por reclamação no fim da partida e suspenso não enfrentará o Atlético de Goiás às 18h30 de sábado em Volta Redonda. A derrota mantém a Lusa na parte intermediária da tabela, com 29 pontos, ainda a uma distância segura da zona de rebaixamento. Mas, se mantiver o futebol demonstrado no segundo turno, a equipe treinada por Geninho pode ter um fim de ano tranquilo. Os gols perdidos no primeiro tempo custaram caro diante do líder do campeonato. O Atlético Mineiro segue absoluto como mandante no Campeonato Brasileiro. Sem perder em casa na competição, o Galo venceu o São Paulo nesta quarta-feira no Independência com um gol de Leonardo. E apesar da pressão, o lance salvador só chegou depois de muitas investidas contra a defesa do tricolor e após uma decisão polêmica do árbitro Sandro Meira Rick. O juiz expulsou ainda na primeira etapa o lateral Douglas do tricolor. Melhor para os mineiros, que com o triunfo continuam na briga pelo título. Apesar de o adversário da noite ser o São Paulo, o único time a superar os alvinegros no primeiro turno, o Galo entrou em campo pressionado. Horas antes, o Fluminense havia vencido a Portuguesa no Canindé e ampliado a vantagem na liderança do torneio. Para se manter perto da primeira colocação, o time de Cuca foi para o ataque e fez valer a força de sua torcida. O resultado positivo contra os paulistas levou o Atlético aos 51 pontos na vice-liderança, 2 atrás do Fluminense. O Galo, que tem um jogo a menos na tabela, tenta retomar a ponta na próxima rodada, quando encara o Náutico do Recife,
às 16 horas do domingo, nos aflitos. Além de vencer fora de casa, os mineiros também precisam de um tropeço do Fluminense diante do Atlético de Goiás. Esse jogo acontecerá em Volta Redonda no sábado. O tricolor, por outro lado, vê o G4 ficar mais distante e a derrota mantém a dupla nos 36 pontos e na sexta colocação. O problema é que a distância para o Vasco, último do G4, agora é de 6 pontos. Para voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores, o time conta com 2 jogos diante de seu torcedor. O primeiro será contra a Portuguesa, às 18h30 no sábado. E no fim de semana seguinte, o adversário será o Cruzeiro. Vamos falar agora do Vasco da Gama. Com a presença em São Januário de seu novo técnico, o Marcelo Oliveira, o Vasco se reabilitou da goleada sofrida para o Bahia no domingo com a vitória sobre o Palmeiras por 3-1 nesta quarta-feira. A vitória, a primeira por 3 gols desde a 7ª rodada, alivia um pouco o clima pesado no clube, que teve recentemente a dimensão de Cristóvão Borges, ou praticamente a demissão, vamos dizer assim, e do vice de futebol José Hamilton Mandarino. O time carioca, que foi treinado pelo interino gaúcho, consegue se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, de onde ainda não saiu neste ano. Tem 42 pontos na 4ª colocação. O concorrente mais próximo é o Botafogo, que soma 37 e enfrenta o Inter nesta quinta-feira, hoje, portanto. Luan abriu o placar e Tenório empatou pouco depois, ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Jorginho colocou alguns atletas em campo e o Juninho foi lá, cobrou falta para Nilton marcar e fez o torcedor, aproveitando o bom passe do equatoriano. Felipe entrou no início do segundo tempo, no lugar de John Clay, e em seguida, em sua primeira partida após o episódio do futebol, foi aplaudido pela torcida, que compareceu em pequeno número, 1.996 pagantes e 3.904 presentes, o menor do time neste campeonato. A equipe fez um primeiro tempo até interessante. Isso são palavras de membros da comissão. Eles falaram assim, que tomamos um gol e tivemos a felicidade de reagir em seguida. A vitória nos dá tranquilidade, mas temos que ter os pés no chão. É muito trabalho até o fim, mas acreditando no potencial do time, isso foi as declarações de Juninho. Saiba mais durante a semana na nossa programação sobre tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro. A 14ª rodada do Brasileiro deixa o Palmeiras na penúltima colocação, com 20 pontos, a 7 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Flamengo, a equipe que teve o reforço de Barcos, que teve com a seleção argentina e chegou de viagem do Peru na manhã desta quarta-feira, mas ele pouco rendeu e foi substituído por Obina na segunda etapa da competição. Vamos falar então do grande jogo da noite. A noite era de duelo entre Neymar e Wagner Love. Os torcedores guardavam na mente os shows do craque de Moicano e de Ronaldinho Gaúcho no espetacular 5-4 de 2011, na Vila Belmiro, com expectativa de novo jogo movimentado. Até os 40 minutos do segundo tempo, o placar marcava 0-0. Mas um novo menino da Vila surgiu e mudou a história da partida a favor do Santos. Aos 16 anos, Vitor Andrade, o clone de Neymar, substituiu André aos 38 e logo em seguida recebeu o lindo passe de Bruno Pares. Com frieza, encobriu Felipe como um veterano do futebol. Sem deixar o Flamengo respirar, Neymar tratou de fazer outro belo gol,
também por cobertura. 1 minuto depois e fechar o placar de 2-0 na noite desta quarta-feira. O resultado fez o Santos respirar, pulou da 15ª para a 11ª colocação com 30 pontos. Ainda até o presente momento está a 12 do Vasco, o último integrante do G4, mas ao menos o torcedor sabe que, com Neymar em campo, o risco de rebaixamento diminui bastante. O craque do Moicano, que estava novamente servindo a seleção brasileira, chegou a 7 gols em apenas 8 jogos no Brasileirão. Ele fala assim: fico feliz por ter feito mais um belo gol contra o Flamengo. Ainda bem que o Love perdeu o gol um minuto antes e depois fomos felizes para completar, afirmou Neymar, que falou de Ganso em tom de despedida. Espero que ele seja feliz. É um cara de quem gosto muito, independentemente do lugar onde esteja. É meu irmãozinho. Palavra de Neymar. O Flamengo, que tem um jogo a menos, fica estacionado aos 27 pontos, apenas 4 de vantagem sobre o Sport, primeiro integrante da zona da degola. O time caiu da 13ª para a 16ª posição e tem a pior campanha do retorno ao lado do Atlético de Goiás, com apenas 1 ponto em 5 jogos. Especulou-se assim: criamos chances, o time jogou bem, o jogo estava aberto para as duas equipes, não fizemos o gol, demos um vacilo lá atrás e tomamos os gols. É um castigo. O Flamengo errou alguns lances. Se não tivermos atenção, tomamos o gol, afirmou Wagner Love, que acertou a trave, no caso, em um lance diante do goleiro Rafael, aos 39 minutos do segundo tempo. Os 2 gols voltam a ser destaque daqui a pouquinho, mas falando ainda das duas equipes, do Flamengo e do Santos, as duas equipes voltam a jogar no domingo pelo Campeonato Brasileiro às 16 horas, o Santos encara o Curitiba, no Couto Pereira, buscando a afirmação. Às 18h30, o Flamengo, lutando para afastar o fantasma do rebaixamento, recebe o Grêmio no Engenhão. A rodada se completa hoje, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2012, com o Botafogo Internacional no Engenhão e Grêmio versus Náuticos no Olímpico. Com os resultados de ontem, dia 12 de setembro, a classificação do Brasileirão, Série A, ficou da seguinte forma: em primeiro, o Fluminense com 53 pontos, em segundo, o Atlético de Goiás com 51, em terceiro, o Grêmio com 44 pontos, podendo até ampliar a sua pontuação, porque joga daqui a pouco, e em quarto lugar está o Vasco com 42 pontos. Já na parte de baixo da tabela, o 17º, o primeiro da zona de rebaixamento, é o Sport do Recife, com 23 pontos. Em 18º está o Figueirense com 22 pontos. Na 19ª colocação está o Palmeiras com 20 pontos. O Palmeiras, que está sujeito a cair para a segunda divisão, esteve lá há bem pouco tempo, sujeito a voltar. E na lanterninha o Atlético de Goiás com 17 pontos. Daqui a pouquinho nós vamos falar do futebol cearense, mas vamos chamar aqui a professora Fátima Virgínia, para analisar um lance que nós vimos e o telespectador vai ter a oportunidade de analisar também junto com a gente, aquela grande arrancada do Neymar no segundo gol do Santos. É uma coisa que, de certa forma, desafia até a lei da física, né, professora? É para você ver, né? A leveza que um jogador daquele é capaz de fazer pelo seu preparo, pelo seu corpo, a forma como ele foi levando a bola, e daquele jeito ninguém mais o alcançou, né? Até que ele completou a jogada. Em relação a toda aquela arrancada do Neymar, você acredita que a massa muscular tem alguma coisa a ver com isso? Ou o que é que você explicaria? Bom, eu acredito que no caso do Neymar, por ele não ser um jogador que tem um grande volume de massa muscular, essa leveza que ele possui dá certa agilidade e rapidez para ele, né? Ele é muito
rápido e dinâmico, e aí dá tempo dele correr, pegar a bola e ir levando com aquela facilidade toda com que ele fez. Diferente de outros jogadores, que tipo, até o próprio Ronaldinho Fenômeno, na época que ele era o grande fenômeno mesmo, que ele tinha a massa muscular dele era bem maior do que a do Neymar, em proporções, se a gente for falar, né? Mas ele tinha uma arrancada de curta distância que era incrível. Já o Neymar não. O Neymar, ele consegue correr uma distância maior com mais facilidade e com um pique maior. Digamos que a resistência dele de grandes distâncias é bem maior e mais aproveitável, talvez por causa do porte físico dele. Diferente de outros jogadores, como até atualmente o Hulk, que é conhecido como Hulk, pelo seu porte físico, pela sua grande massa muscular, dá piques curtos, mas são explosões musculares. E aí isso facilita muito para o jogador não ser alcançado por nenhum outro. Né? Aí vem a diferença. Será que seria correto, como um jogador, como o Neymar, dar mais massa muscular para ele? Porque às vezes os preparadores físicos, né, dos clubes de futebol acham que o jogador tem que ter músculo e mais músculos, só que nem sempre a predisposição genética do jogador facilita para ele. Como o próprio Seedorf, que atualmente está jogando no Botafogo, se você for ver o corpo do Seedorf, a fisiologia dele, é sensacional. Porque ele, naturalmente, ele tem músculos que provavelmente o Neymar não desenvolveria com tanta facilidade. Não é? Aí vem a característica pessoal de cada jogador. Todo jogador tem que ser aproveitado dentro dos seus padrões. Seedorf tem as suas qualidades, tem o seu jeito. Neymar tem o seu. Só que às vezes eles querem colocar portes físicos em todo jogador. Todo jogador tem que ter músculo, tem que correr desse jeito, porque é melhor dessa maneira. Tem conceitos, às vezes, muito regrados. E não dão abre o leque de possibilidades, percebendo que um jogador é de um jeito, esse jogador é de outro jeito. Ele joga melhor nessa posição do que nessa, por causa da sua mobilidade. E aí, às vezes, eles podem até cometer erros e persistir no erro, querendo seguir uma teoria. Querendo seguir um conceito. E aí é o grande diferencial do Neymar, né? Que ele mesmo com aquele seu portezinho franzino, ele pode ser franzino. Mas a agilidade dele, a maestria com que ele conduz a bola, com que ele brinca com a bola, podemos até dizer que ele brinca com a bola, é totalmente diferente de outros jogadores que a gente vê por aí. Tudo isso que você falou do Neymar, o nosso telespectador está vendo as imagens, por sinal, as imagens captadas da internet, vocês percebem pela qualidade delas. Mas, se a gente for analisar, Fátima, os atletas, que você falou muito bem em relação a Hulk, Ronaldo Fenômeno, Gaúcho, tem o Kaká também, que tinha certas desenvolturas, certos arranques, mas todos eles tinham certas características. Eu acho que o mais completo de todos foi o Fenômeno, porque mesmo o franzino, ele mantinha velocidade, mantinha habilidade e aquelas arrancadas. Quando esteve na Europa, foi que ganhou uma massa muscular muito grande e isso se tornou uma arma contra ele próprio, né? Porque o físico não conseguiu acompanhar tanto peso em relação às arrancadas, que forçava muito a perna de apoio, onde ele veio sofrer consequências seríssimas em relação a isso. Né? Porque, às vezes, os preparadores físicos, eles tentam preparar o atleta para não ter lesão. Porque a gente sabe que um jogador de alto rendimento, um jogador profissional, qualquer atleta mesmo, de qualquer área, ele tem que trabalhar dando o seu máximo o tempo todo, é sempre cobrado para dar o máximo, e também tem que ter aquele cuidado dele não se lesionar. Aí, por conta disso, trabalha-se a parte muscular, que é a parte que vai segurar os tendões, os ligamentos dele, para poder prevenir futuras lesões. Mas, às vezes, a cobrança, a pressão é tão grande em cima desse atleta que o corpo não aguenta. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, que é aquela imagem chocante da patela dele sendo meio que deslocada. Aquilo tudo foi exagero, excessos demais, cobranças e mais cobranças em cima do rendimento do atleta. Né? E o corpo tem uma hora que cansa. Essa arrancada do Neymar, que, observando pelas imagens, ele parte do campo de defesa, bem próximo à grande área da sua equipe, do Santos, numa arrancada espetacular, até finalizar de uma forma brilhante. Isso dá-se em função ao porte físico, né? Toda essa velocidade. Assim, no seu ponto de vista,
se ele ganhasse massa muscular, isso viria a prejudicar toda essa característica dele, Giovana? Eu acho que depende muito. Depende muito de como o corpo dele iria responder. Porque tanto é que eles têm lá os acompanhantes deles lá, os preparadores físicos, os fisiologistas e tal. Porque tem certos atletas que o corpo naturalmente exige tanto que eles vão produzindo músculo para poder suprir aquela necessidade. E o corpo aguenta. Agora, um atleta franzino, como é o Neymar, que naturalmente é franzino, tanto de peso como de altura, que ele é baixinho, ele é pequeno, talvez se ele ganhar muita massa muscular e chegar a ficar tipo um Hulk da vida, eu acho que o corpo dele sofreria um pouco. Porque seria uma exigência demais para um corpo atleta como ele. Talvez se ele se mantesse do jeito que ele está, se a gente for comparar as imagens dele de alguns anos atrás para hoje, ele ganhou massa muscular. Então estaria no ponto, né? Isso. Agora, talvez se passasse do que ele está hoje, talvez o prejudicasse, na minha opinião. Por sinal, as características de Neymar, você citou o Hulk, são diferentes, né? O Hulk é um centroavante nato, é aquele cara que finaliza, ele recebe e dá continuidade, o arremate na jogada, e o Neymar é um cara que tem os arremates, mas ele vem de uma construção, né? Usa da velocidade e da habilidade. Já o Hulk, ele usa mais do posicionamento, da finalização com habilidade, né? São duas situações diferentes com o mesmo objetivo. Exatamente, são dois jeitos diferentes, são duas cabeças diferentes. Porque, querendo ou não, o jogador tem a sua inteligência motora. A inteligência do Neymar é mais voltada para a sua habilidade, a sua agilidade, o seu jeito, a sua leveza. Já o Hulk não. O Hulk ele trabalha mais com a força dele, ele sabe quando ele pode peitar um jogador e quando não pode. Ele sabe usar o peso dele a favor, né? Exatamente. O Neymar, se ele for querer peitar um zagueiro maior do que ele, provavelmente ele vai cair. Mas com a agilidade nos pés, ele pode dar uma caneta no zagueiro. Já o Hulk não, o Hulk pode tanto ir no corpo a corpo, como, se ele tiver agilidade, ele também pode ir dando a caneta no zagueiro e se livrando, né? Aí vai de cada jogador, da inteligência, né, de cada jogador, que aí o brilhantismo de um jogador de futebol. É a capacidade de utilizar o que ele tem, os meios que ele possui, para poder conquistar o gol, né? Muito obrigado pela sua participação. Adorei, eu acho que os telespectadores também. E fica o convite para você voltar em outra oportunidade. Você conhece de futebol. Temos aqui um grande expert no assunto, conhece todo mundo, conhece de regras, conhece de preparo físico. Uma pessoa completa. Fica o convite. Eu agradeço, obrigada, foi um prazer. Eu gosto de futebol, apesar de parecer, nossa, uma mulher comentando futebol. Não sou aquela comentarista como você é, mas eu gosto de dar os meus palpites. E que palpites. Vamos falar agora da Copa Fares Lopes. O Guarani de Sobral, em uma série de 2 jogos, enfrenta o Horizonte na noite de hoje pela semifinal da Copa Fares Lopes. Esta competição credencia o campeão a uma vaga da Copa do Brasil de 2013. No próximo domingo, o Guarani de Sobral enfrentará o Salgueiro de Pernambuco na casa do adversário, valendo pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as Faculdades Intas. Com o apoio da professora Fátima Virgínia, eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.